Preferia, não só eu, como acho que os jogadores também prefeririam que o jogo fosse no Rio de Janeiro. Agora, seguindo um pouco nesse assunto, no ano passado foram 4 jogos fora do Rio, né? Flamengo e Fluminense. O que você guarda na memória? Você lembra onde foram todos esses jogos? O que você lembra deles? Acho que foi um em Brasília, um em Manaus, um Pacaembu. Manaus não, Natal. Manaus acho que foi contra o Santos, né? Foi Natal, Não, acho que foi todos os grandes jogos, né? A gente perdemos em Natal, ganhamos em Brasília, empatamos no Pacaembu. Aí tá faltando um quarto aí, que esse eu não lembro não. Hã? Volta Redonda. Foi Volta Redonda. E você é um jogador que chegou em 2016, que viveu muito essa ausência de Maracanã, né? Agora tem uma Libertadores chegando, a gente não sabe ainda se o Fla-Flu tem alguma chance de ser também no Maracanã. Como é que é a tua expectativa para debutar, né? Para começar a sentir o Flamengo ali naquele estádio? A expectativa é grande, né? Eu não vejo a hora, né? Um dos sonhos de criança, eu via o Flamengo jogando no Maracanã e aquele estádio lotado e a torcida empurrando do início ao fim, fazendo a diferença. Então, acho que a expectativa minha é muito grande, uma vontade muito grande de poder, de fato, estar no Maracanã a cada partida, não só um jogo e sai, mas que de fato façamos a nossa casa, né? Mas isso foge do meu controle. Então, espero aproveitar a oportunidade que eu tiver de poder estar vestindo a camisa do Flamengo e jogando no Maracanã. Eu espero aproveitar da melhor maneira possível. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Eu queria que você falasse que tipo de jogo você acha que vai ser esse Fla-Flu. Dois times estão invictos, mais melhor de campanha, o Fluminense não sofreu gol, o Flamengo ataque mais positivo. O Fluminense mudou um pouco em relação a esse Fluminense que você falou do ano passado, agora é só o comando do Abel Braga, todos os dois equatorianos da seleção do Equador, Lucas na lateral direita. Você falasse um pouco, você tem visto, chegou a ver o Fluminense jogar alguma vez, tem ideia qual é a característica desse time do Fluminense, que tipo de jogo pode se esperar numa decisão que vale taça, né? Bem ou mal, não decide nada ainda, mas vale uma taça do campeonato da semana agora. Não, vou ser bem sincero, eu nunca parei para assistir um jogo os 90 minutos do Fluminense, mas já assisti algumas partes assim, da equipe deles. É uma equipe bem leve, né? Principalmente do meio para frente. Uma equipe bem rápida, com muita movimentação. Mais o Henrique que fica ali mais centralizado, mas o resto é uma movimentação muito grande. Então a gente espera que seja um jogo aberto, um jogo muito difícil, um jogo que quem controlar a maioria das ações com certeza vai ter a maior chance de sair vitorioso. Então, como eu disse, neutralizar essa movimentação deles, essa facilidade, essa mobilidade deles, controlar bem a partida, ficar bastante com a bola para a gente poder sair vitorioso. Tá aí o William Arão falando sobre o Fla-Flu no final de semana, de olho na movimentação do Fluminense. Ele tem uma difícil missão ali no meio de campo, tem que ficar de olho em tudo. A gente segue falando sobre o Fla-Flu aqui, você participa conosco na nossa hashtag Bom Dia Fox Terça, até porque o Bom Dia Fox já está entre os 5 assuntos mais falados no Brasil. Bom, o Fla-Flu é um clássico tradicional, histórico e, por isso, muitos acham que esse jogo deveria ser no estádio mais importante da cidade do Rio de Janeiro, bom e velho Maracanã. Mas aí surge a pergunta, né, gente? Será que o Templo do Futebol tem condições de receber esse grande clássico? O nosso repórter Ricardo Lai chega com mais informações. A semana da final da Taça Guanabara começa com uma indefinição. Onde será realizado o clássico Fla-Flu? A Federação de Futebol do Rio de Janeiro pretende reunir na quarta-feira de cinzas os presidentes do Flamengo, do Fluminense e o major do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios para uma audiência com o juiz responsável pela liminar que determina torcida única em clássicos no Rio de Janeiro. Se tratando de Fla-Flu, acho que todo jogador, né, gosta e se sente privilegiado em jogar no Maracanã. Então, se pudesse, né, escolher, seria o Maracanã, sem dúvida nenhuma. Caso a liminar que determina a torcida única em clássicos no Rio de Janeiro seja revertida, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro trata o Maracanã como prioridade. Mas o Flamengo, por exemplo, não trabalha com essa hipótese. Até porque tem o jogo no dia 8 contra o São Lourenço. E se fosse realizado esse clássico, a final da Taça Guanabara no Maracanã, o gramado, que vem sendo recuperado desde o dia 15, sofreria danificações. Nós estamos trabalhando para fazer uma bela volta ao Maracanã no dia 8, no jogo contra o São Lourenço.
não quero criar nenhuma falsa expectativa. Nesta segunda-feira, a grama, que está em recuperação, recebeu o primeiro corte. Ricardo Lai, para o Fox Sports. Para falar mais desse assunto, vou até pedir para a nossa produção separar mais imagens do gramado do Maracanã, como ele estava e como ele está nesse momento. O Ricardo Lai até mostrou aí a grama sendo cortada na segunda-feira. Ele estava assim, temos? Olha só como estava o gramado, Paulo Lima. Embaixo, né? Já está pelo menos com grama agora, né? Nessa terça-feira ele teve o primeiro corte de grama do estádio. O palco da final do Mundial de 2014, né? Não faz nem tanto tempo assim. E também da final olímpica. Tanto lá no feminino, né? Como no masculino. E vamos ressaltar, como disse o Ricardo Lai, que a estreia do Flamengo na Conmebol Libertadores Bridgestone é contra o São Lourenço na próxima quarta-feira, vulgo dia 8. Mas então, o estádio está sendo preparado exatamente para a Libertadores da América. Eu acho que então você acha que não é prematuro, de ter um é arriscado colocar dois jogos em relação a um curto espaço de tempo. O gramado está em condições, é o mínimo necessário, né, gente? O mínimo necessário para que tenha uma boa partida de futebol. Mas se você pensar no macro, você tem que dar condição do torcedor chegar, você tem que dar condição de conforto para o torcedor, né? Orientação, segurança, acima de tudo, comodidade, né? Sanitários, alimentação, transporte, segurança em torno do estádio, né? Acesso às arquibancadas, acesso aos camarotes, acesso às cadeiras, acesso a todos os cantos, aos 4 cantos exatamente do estádio. Eu acho que se tem uma possibilidade de deixar o Maracanã com qualidade para atender, que atenda para a Libertadores da América. Mas o palco do futebol carioca é o Maracanã. Não tem a menor dúvida disso. Quem não gostaria de ver um Fla-Flu decidindo a Taça Guanabara no Maracanã? Mas eu acho que é precipitado, é premeditado botar esse jogo do Fla-Flu já na possibilidade de ter o Flamengo jogando a Libertadores. Temos um outro grande estádio, o Newton Santos. Por que não jogar no Newton Santos, que já tem todas as condições? Eu acho que é mais conforto, mais adaptado e até certo ponto é um confronto de 2 torcidas, onde a Polícia Militar e o próprio poder público pode, de certa maneira, controlar muito mais, ciente daquilo que aconteceu recentemente na partida lá no Engenhão, que tivemos briga entre torcedores e até certo ponto com tiros, violência, precisou de reforço militar, reforço da Polícia Militar, já com o jogo começando. São 2 jogos. 2 grandes partidas. Maracanã, nesse momento, eu acho que tem que ser a casa do Flamengo na Libertadores. Diego Silva participa na hashtag Bom Dia Fox Terça, falando Fla-Flu só se for no Maracanã. E o Rodrigo Siqueira, Fla-Flu sem Maracanã seria mais uma derrota do Campeonato Carioca. Mas opine, sugira outros nomes onde você gostaria de ver este Fla-Flu caso o Maracanã não tenha condições. Vamos agora falar do Fluminense, mesmo com a partida decisiva pela Copa do Brasil contra o Sinop nesta quarta-feira, o Fla-Flu de domingo não sai da cabeça dos jogadores tricolores. Não é mesmo, Henrique? A gente sabe, né, da qualidade da equipe deles, já vem um ano jogando junto, né, já tem uma base e a gente está se fortalecendo também, acho que está crescendo, né, desde o começo do ano. A gente vem treinando, vem se dedicando, acho que as coisas vêm acontecendo, está criando um corpo, nosso elenco, então eu acho que vai ser um grande jogo, né? Um Fla-Flu, depois de muito tempo, vai ser um grande jogo e a gente espera que a gente consiga sair com o resultado e campeão. Num duelo de melhor defesa contra melhor ataque, quem costuma se dar melhor? Cara, a gente pensa em diferente, se tomar ou não tomar gol, a gente levar esse título. Eu acho que a gente vai buscar manter essa vontade de todo mundo, a gente dentro de campo, é isso que está fazendo a diferença. Não fala-se da defesa, mas fala do time inteiro, do elenco, todos, né, se ajudando dentro de campo. Então acho que isso que vem se fortalecendo e os gols que a gente não tomou, acho que foi fruto desse trabalho que a gente vem fazendo desde lá da frente. Então a gente espera que se a gente possa continuar assim nessa linha sem tomar gol e puder fazer lá na frente, a gente vai ficar mais feliz, né? Maracanã, preferindo Newton Santos, Volta Redonda, por causa da pressão de torcida. Onde vocês preferiam jogar essa partida? Se tratando de Fla-Flu, acho que todo jogador, né, gosta e se sente privilegiado em jogar no Maracanã. Então, se pudesse, né, escolher, seria o Maracanã, sem dúvida nenhuma.
Se pudesse, até o Bom Dia Fox seria apresentado dentro do Maracanã. Eu também acho, você tem toda a razão. Eu defendi ainda há pouco aqui a questão de jogar no Engenhão, exatamente pela necessidade que tem o Maracanã de ser preservado, né? Não, tá de ser recuperado. Mas o palco é o Maracanã, não tem a menor dúvida. Tem que jogar no Maracanã sempre. Está pronto, tem belíssimas condições, tem uma estrutura incrível. A gente acompanhou nos últimos jogos, o jogo da amizade Brasil e Colômbia. Mas isso aí vai ser assunto para essa terça-feira inteira, para a semana também, até alguém bater o martelo. Paulo Lima, você é bom de memória? É razoável. Razoável, eu tô contigo. Razoável para menos. Vamos então pedir ajuda para nossa produção, para os nossos universitários, relembrar as finais entre Fla-Flu na Taça Guanabara. Paulo Lima, eu quero que você escolha uma em especial, que você tem alguma memória, algum jogo específico. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. E 6 a última eu relembrei aqui, que foi exatamente com o Abel como técnico do Flamengo, né? Mas da minha memória como torcedor de futebol é de 66. Eu acho que é uma memória bastante longínqua, né? Já se vão muitos anos, mas de frequentar o Maracanã com meu pai, assim, me lembro, lógico, das Copas do Mundo de 58, né? Muito pouco, mas é de 62 com muito mais efervescência, né? Já tinha exatamente 8 anos naquela oportunidade. Em 63 vi Fla-Flu 0-0 com quase 200 mil torcedores do Maracanã, um espetáculo à parte. Mas a de 66, nesse relato aí, eu acho que é que me traz assim uma coisa de mais lembrança, exatamente pela minha fase de adolescência, de moleque. E foi a única em que o Fluminense ganhou na Taça Guanabara. Agora nós estamos acompanhando do Campeonato Carioca. Ali foram 6 do Flamengo contra 1 só do Fluminense. Vamos ver então o Campeonato Carioca como é que tá. Aí já tem aí já cresce um pouco a vantagem do Fluminense. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o Fluminense foi campeão. E o Fla, 1, 2, olha, eu tô ficando até meio vesga aqui. 3 vezes o Flamengo foi campeão em decisões do Campeonato Carioca. Fla-Flu no Campeonato Carioca. Fla-Flu, olha que eu estava falando da 63 ali, ó. 63 era 0, né? Foi um espetáculo à parte. E aí eu vou resgatar novamente a minha memória do passado. Eu vou deixar de 63 na minha escolha. Eu vou encerrar sua memória rapidinho. Vou fazer essa pergunta para o convidado da Dani. Memória boa e é um belíssimo convidado sempre presente. Bom dia, Fox, para você, Dani, para o presidente do Flamengo, Bandeira de Melo. Eu acabei de fazer a pergunta para o Paulo Lima sobre a memória dele, sobre o Fla-Flu. Eu gostaria de saber, do presidente do Flamengo, qual é a memória mais forte que ele tem sobre uma grande decisão como essa. Vamos lá, Lívia, vamos começar assim. Então, o presidente já está ouvindo o programa também. O que tem nessa cabeça, presidente, quando fala em Fla-Flu? Qual é a primeira coisa que vem? Não, tem muita coisa, né? Mas o primeiro Fla-Flu marcante foi o de 63, né? Em que eu tinha 10 anos. Eu não fui ao Maracanã porque estava muito cheio. Meu pai, com 5 filhos, não teve coragem de levar os 5, né? Mas eu ouvi pelo rádio, depois vi o videotape várias vezes. Comprei o jornal no dia seguinte, tenho até hoje. Aliás, tenho não, porque eu doei para o Museu do Flamengo. Mas 0-0, né? O Marcial no gol, fechou o gol, né? O Escurinho quase que desempata no último minuto. E foi a primeira vez que eu gritei campeão, porque no tricampeonato, nos anos 50, eu era muito pequenininho. Então, a primeira vez que eu gritei campeão foi nesse Fla-Flu de 63. Aí, olha, o presidente com uma memória vitoriosa. A gente perguntou aqui também, presidente, para o Arão, se ele lembrava onde é que foram os 4 clássicos do ano passado. E ele acabou se perdendo no caminho, né? Compreensível, visto que não tem Maracanã. O senhor também falou com muito carinho agora do Maracanã. Vou fazer a pergunta que todo mundo quer saber. O Flamengo estreia na Libertadores no Maracanã. Existe chance desse Fla-Flu de domingo também ser no estádio? Olha, é muito difícil, é melhor não alimentar a esperança. Nós estamos trabalhando sério para que a gente faça uma bela festa na quarta-feira. Fla-Flu domingo do Maracanã, eu acho que é muito difícil, não existe nem a aprovação ainda das autoridades. Então não vamos sonhar com isso, vamos trabalhar com o Fla-Flu em outro lugar. Pois é, e aí amanhã tem uma reunião entre a federação e os clubes. Amanhã à tarde está marcada essa reunião para tentar definir. Tem aquele imbróglio de que a justiça pede torcida única. Possibilidade, vocês estão conversando já entre você e o Pedro Abad, para pensar para onde vai ser levada essa final da Taça Guanabara?
O Flamengo e o Fluminense estão em contato permanente e o que todos nós queremos é que o Fla-Flu se realize com torcida mista, né? Que tem cara de Fla-Flu, né? Acho que nunca aconteceu um Fla-Flu com torcida única e espero que nunca aconteça. Então vamos ver, a partir de amanhã vai ter uma reunião na federação, talvez na quinta-feira haja uma nova reunião, né, com o juiz, com o promotor, e eu tenho certeza que tendo o clássico Flamengo e Vasco transcorrido, né, em absoluta ordem, né, sem problema nenhum, eu acho que vai reconsiderar. Eu espero que para sempre, essa questão de torcida única, e nós vamos fazer uma bela festa. Mas por enquanto, então, o desejo, claro, é que seja no Engenhão, mas não tem certeza de nada. Pode ser que seja, inclusive, fora do estado. Eu acho muito difícil que seja fora do estado, né? O regulamento fala, né, em Maracanã, e se o Maracanã não tiver disponível, né, a opção seria o Engenhão. Então, eu tenho a impressão que a gente está trabalhando com essas hipóteses. Que a gente mostrou o goleiro César hoje treinando aqui, foi reintegrado ao elenco, voltou da Ferroviária. A importância dessa chegada, a gente sabe que o Flamengo precisaria de um goleiro depois que o Paulo Vitor foi embora. Chegou esse goleiro, o Flamengo ainda olha o mercado. Como é que o senhor recebeu o César de volta? Não, recebeu muito bem, né? Um garoto formado aqui, campeão da Copinha. Estava lá na Ferroviária. A Ferroviária teve muito boa vontade conosco. Vou aproveitar até para agradecer aqui a Ferroviária, agradecer ao prefeito Edinho, que negociou diretamente conosco isso, e eles concordaram em devolver o César, e o César, né, passa a integrar aí a nossa equipe, provavelmente vai ser inscrito para a Libertadores. Aí, olha, o presidente está aqui à disposição. Tem alguma pergunta do estúdio? Sim, temos. Daniela Boaventura, um prazer falar com o presidente. Presidente, o senhor deu uma resposta excepcional no Fox Sports Rádio quando questionado se o Vasco da Gama era o grande rival. Falou que, como o Batman, o Flamengo tem o Charada, tem o Coringa, tem o Pinguim. Então eu não pergunto sobre o Fluminense em relação ao Flamengo. Eduardo Bandeira de Melo, pequenininho. Quais torcedores eram mais chatos na sua escola, Eduardo Bandeira de Melo? Fluminense, Vasco ou Botafogo? Olha, quando eu era pequenininho, eu sofria mais com o Botafogo, porque o Botafogo nos anos 60 formou dois grandes times, né? O que foi bicampeão em 61 e 62 e o que foi bicampeão em 67 e 68. Então, na minha escola eu sofria mais com os botafoguenses, mas felizmente logo depois veio o Zico, acabou com essa história definitivamente, e hoje os rubro-negros não precisam mais sofrer como eu sofri, né, com seus coleguinhas botafoguenses. Eduardo Bandeira de Melo, deixa eu fazer uma pergunta também, porque o Abel Braga, depois da partida entre Fluminense e Madureira, ele admitiu que o time do Flamengo é superior ao do Fluminense, até pelo entrosamento, pela experiência do ano passado. Você concorda que o Flamengo, neste momento, vem numa fase melhor que a do Fluminense? Não, clássico é clássico, né? E vice-versa, né? Como disse o Dario, peito de aço. E o Fluminense é um adversário tradicional e não tem essa de favorito, não. Nós só vamos ver o favorito depois que acabar o jogo. Paulo Lima. Presidente, é lógico que a sua memória do passado é a mesma que o de 63, sem dúvida nenhuma, mas a excelência do futebol não muda, né, presidente? E é exatamente aquilo que o senhor vem falando nos últimos tempos, nos últimos dias, em relação exatamente... E essa qualidade é que precisa ter exatamente nesse momento em que a gente vive de tanta tensão no nosso país, de tanta tensão no futebol brasileiro. É verdade, né? O futebol tem que ser atrativo dentro e fora de campo, e nós estamos trabalhando muito para que a gente resolva definitivamente esses problemas que a gente ainda tem aí nas arquibancadas. Eu acho que a solução para isso não pode ser outra senão a punição dos culpados na pessoa física. Já falei mais de uma vez, né? Desordeiro, bandido, não tem CNPJ, tem CPF. O Flamengo vai estar sempre à disposição das autoridades policiais e judiciárias para colaborar nesse sentido. Então, repetindo, né? Se nós identificarmos e punirmos os culpados, nós vamos estar resolvendo 90% do problema.
Tá aí, presidente, para a gente fechar aqui a entrevista, eu vou só fazer a pergunta que a gente fez para o Arão durante a entrevista coletiva. Esse clássico vai marcar a melhor defesa, que é a do Fluminense, contra o melhor ataque, que é o do Flamengo. Dá para escolher melhor ataque ou melhor defesa no futebol? É importante ter os dois, né? Eu espero que quando terminar o campeonato, aliás, como terminarem todos os campeonatos, o Flamengo seja sempre a melhor defesa e o melhor ataque. Muito obrigada, presidente, pela entrevista. Então tá aí, olha, expectativa é que seja no Engenhão, então o jogo pelo desejo dos clubes, mas a reunião amanhã com a Ferge é que vai definir para onde vai a final da Taça Guanabara. Flamengo e Fluminense se enfrentam no final de semana e a gente aguarda para ter essa informação e passar também para o torcedor. Volto com vocês no estúdio. Show de bola.